Bom dia, bem-vindo ao meu site geografiaonline.com.br, um site que trabalha temas relacionados à área de humanas. E hoje nós vamos trabalhar no capítulo 3, o espaço geográfico, um híbrido. Lembrando que essa aula já está gravada no meu site, uma aula completa, com todos os detalhes, espaço para você tirar dúvidas e tudo. Aqui é só um apanhado geral para você ter uma ideia do capítulo. Então vou pegar um trecho bem simples aqui, um dos mais claros que eu já vi nesse capítulo, para a gente exemplificar aqui. Então tá lá escrito: nós sabemos que as formas constituem o sistema da atualidade. É somente porque as ações nelas existentes são sempre atuais e desse modo as renovam. O enfoque do espaço geográfico, como resultado da conjugação entre sistemas de objetos e sistemas de ações, permite transitar do passado ao futuro mediante a consideração do presente. Então nós já sabemos aí o que é um conjunto de sistemas de objetos. Objeto é todo produto da técnica humana, técnica aplicada para aumentar a produtividade cotidiana. Uma ponte é um objeto técnico? Sim, ela aumenta a produtividade cotidiana. Um fogão é um objeto técnico? Sim, o fogão aumenta a produtividade cotidiana. Uma colher é um objeto técnico? Sim, ele aumenta a produtividade humana. Então tudo que é resultado das obras das mãos humanas para aumentar a produtividade é considerado um objeto técnico. Há objetos técnicos de pequena escala e grande escala. Aí vem o segundo plano, que é os sistemas de ações. Então você tem sistemas de objetos. Nós já falamos que esses objetos conversam entre si. Poxa, Biratã, mas um fogão conversa com a ponte? Sim, quando você tem o transporte de alimentos por meio de pontes e você tem o fogão para agilizar o cozimento desse fogão, ele aumenta a produtividade da região e muito. Então, de uma ponta a outra, esses objetos estão sempre se conversando porque eles têm a mesma função: aumentar a produtividade humana. Aí vem as ações. Então essa ponte ela tem que ser utilizada nesse sentido para que ela tenha uma função social bem clara. Uma casa é assim, uma colher é assim, um fogão é assim. Tudo tem que ter uma função social. Então as pessoas têm que saber utilizar toda a potencialidade do fogão. Tem que saber utilizar toda a potencialidade da ponte. Então tem que ter um horário para ir, um horário para cá, um horário de pico, um horário de menos fluxo. Você vai ter que fazer rodízio, você vai ter que limitar caminhões pesados, motos, carros. Você tem que fazer uma série de regulamentos que vai versar sobre as ações humanas naquele sentido. Então nós sabemos, quando você vai morar em prédio, por exemplo, muitos prédios, para aumentar a segurança e limitar o sistema de ação, eles preferem que gás seja encanado, não de botijão, porque botijão explode se o cara fizer um mau uso dele e afeta a estrutura do prédio. Então, é um sistema de ação que incide sobre um sistema de objeto. Fogão, botijão, sistema de objeto. As ações, os regulamentos, as normas que incidem sobre esses objetos. Então há sempre uma luta para determinar não somente o que são esses objetos, qual é a finalidade deles, mas também as normas para que eles sirvam a grupos de uma maneira mais contundente e outros grupos de uma maneira menos contundente.
Então o espaço como um híbrido é isso, é você conciliar não somente a criação de objetos, mas todo um conjunto de normas, regulamentos e cultura para que esses objetos sejam usados e eles sejam usados para favorecer uns e em detrimento de outros. Sempre é assim. Então, numa outra citação, ele diz lá: uma casa vazia ou um terreno baldio, um lago, uma floresta, uma montanha não participam do processo dialético, senão porque lhes são atribuídos determinados valores, isto é, quando são transformados em espaço. O simples fato de existirem como formas, isto é, como paisagem, não basta. A forma já utilizada é coisa diferente, pois seu conteúdo é social. Ela se torna espaço porque forma é uma relação de forma-conteúdo. Então aí o professor Milton Santos vai filosofar mesmo. Então ele vai dizer, olha, um lago, se ele não tiver uma função social, né, determinados valores, ele não participa da construção do espaço geográfico. Por que ele não participa? Porque se ele não tem função social, ele também não vai influenciar nos sistemas de ações. As pessoas não vão agir, mudar seu comportamento em vista da presença daquele lago, em vista de uma casa vazia, em vista de um terreno baldio. Então, o objeto ele é feito para modificar comportamentos, ou seja, para modificar o sistema de ação das pessoas. Não existe um objeto que possa ser chamado objeto, no sentido da teoria do Milton Santos, sem que ele tenha o poder de provocar mudanças no comportamento das pessoas. Uma ponte muda? Óbvio que muda. Um fogão muda? Muda o comportamento das pessoas. Celular muda o comportamento? Sim. Então, o Milton Santos vai trabalhar dialeticamente. Se apresenta como forma, ótimo, a ponte se apresentou como forma. Eu quero saber o impacto dessa forma no conteúdo. O que é o conteúdo? São sistemas de ações que mudam, caracterizam as pessoas. Uma população age de acordo com uma lógica ou outra, dependendo do que? Dependendo do que está disponível para ela. Então, assim, estou falando resumidamente, né? Tem muito material para trabalhar aqui e ele elucida bem, porque realmente, quando fala de espaço um híbrido e você entende o que ele quer dizer, não dá para separar o objeto, os sistemas de objeto, dos sistemas de ação. Se tem objeto no plano, se ele está no espaço geográfico, ele mudou o comportamento de alguém. E todo objeto técnico que é criado pelas elites, né, elas que determinam quais que são aí os mais favoráveis a ela, o objeto técnico não é um absoluto, ele é projetado para fazer uma coisa, mas quando ele entra no espaço geográfico, a dinâmica do espaço geográfico altera sim a sua finalidade última, que é alterar comportamento. Então nem sempre sai como a elite quer. Então o Milton Santos vai dizer assim, olha, pô, não é sempre assim. Então eles inserem objetos técnicos o tempo todo, mas eles não têm o controle absoluto desses objetos e muito menos dos sistemas de ação que vão desenvolver a partir da introdução desse objeto. Então isso é importante. Vou terminar por aqui, foi o que deu para fazer. Muito obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de dar o like e transformar esse conteúdo em questão relevante. A geografia tem muito pouca coisa trabalhada no YouTube. Se você não dá like, não torna o conteúdo relevante e a geografia vai caindo lá para baixo. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.